E eu gostaria então falar hoje sobre o ciclo da vida. É o tema que eu dei para esta mensagem. Salmo 23, verso 6. Está também aí na tela. Vamos esperar vir e nós vamos ler este versículo juntos. Está aí. Vamos todos numa só voz ler? Certamente a bondade e o amor leal me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém. Os que foram na aula e fizeram a matéria de ciências ou até de biologia, aprenderam que o ser vivo, ele nasce, ele cresce, ele se reproduz e morre. É o que nós aprendemos na aula de ciência. Então, nascer, se desenvolver e morrer são eventos naturais que fazem parte do ciclo da vida de qualquer organismo vivo, inclusive meu e seu. Os seres humanos têm uma diferença dos outros seres vivos. Nós temos a consciência que um dia nós teremos um fim. Isso só o ser humano sabe. E ele conhece essa realidade, que um dia a nossa vida chega ao fim. Por quê? Ou nós já passamos pela experiência de perder alguém muito próximo, um querido, né? Ou nós sabemos dessa realidade como um fato de que Deus nos criou, nos fez, e que a consequência do pecado trouxe ao ser humano a morte, a separação. Então, o ser humano, ele tem a consciência da morte. Entretanto, a morte, ela não é abordada com qualquer enfoque especial ou diferenciado dos outros seres vivos nas nossas aulas de ciência ou de biologia. E isto foi uma conclusão de um aluno de mestrado em medicina, que o ser humano ele não tem um aprendizado na sua formação de que de fato nós temos uma morte diferente da morte dos demais seres vivos. E nessa pesquisa de mestrado, esse aluno do Rio de Janeiro, ele traz um dado bastante interessante. Ele diz assim que existem muitas dificuldades entre os estudantes de medicina em lidar com a morte e com o morrer. As escolas médicas ainda não assumiram o compromisso educacional com o assunto, embora exista hoje imenso avanço tecnológico na área médica. Por exemplo, na questão do transplante, na questão da clonagem, na questão da criogenia, que é quando se congela o corpo e depois de muitos anos, então, se tira o corpo do congelamento para tentar, ressuscitá-lo ou permitir a ressurreição desse corpo, ou a eutanásia. Mas não existe tentativas que são consolidadas nessa questão de entendimento sobre a morte ou a realidade da morte. Porque, irmãos, hoje a morte, ela é vista como um assunto mórbido, velado, quase que proibido.
E esse assunto é ocultado ao máximo. Por exemplo, os pais em casa não conversam sobre este assunto com os seus filhos. E é uma realidade da vida. É algo que nos acompanha. E os pais, eles não têm a preocupação de falar sobre este assunto que é tão difícil. E aí o autor da referida pesquisa desse mestrado, ele diz que a aversão dos adultos de hoje, que era diferente do passado. No passado, era mais tranquilo, mais aberto este assunto. Era mais comum em transmitir às crianças os fatos biológicos da morte, ou seja, esses aspectos da decomposição física, ou ainda a finitude orgânica, e também essas peculiaridades que fazem parte da nossa civilização, da nossa vida, do nosso existir no dia a dia. E para esse pesquisador, a solução é refletir sobre o tema com estes alunos nas aulas de ciência e de biologia. Mas tem um problema. Como discutir, queridos, valores humanos ou apresentar esperança diante do fato de que a morte é inevitável, se que o que se tem a apresentar aos alunos é apenas fatos biológicos da morte, ou apenas fatos físicos, ou fatos de decomposição do corpo, de finitude orgânica? Simplesmente não dá, se nós vamos por este pensamento, sob esta ideia. De onde virão os valores humanos da matéria orgânica? De onde vai vir a esperança apenas desta vida aqui? Como os alunos vão se tornar cidadãos críticos diante de um tema que foca apenas no mundo natural, ignorando por completo o sobrenatural, o divino? Como é que você vai abordar isto diante dos alunos na escola se o foco não está no relacionamento do homem com Deus? Talvez seja por isso que haja tanta aversão hoje dos adultos em transmitir às crianças os seus conhecimentos sobre a morte. Entretanto, tratarmos o ciclo da vida, queridos, apenas como nascer, como crescer, como se reproduzir e morrer, nós vamos ficar até desesperados, sem argumentos, diante da realidade da morte. Porque a vida é muito mais do que nascer, do que crescer, do que se reproduzir e do que morrer. A vida é muito mais do que isso. E quando a gente olha aqui, irmãos, para o Salmo 23, Davi, ele extrapola, ele vai além, mas muito além, desta visão do mundo reduzida. Que morreu, acabou. Morreu, não tem mais o que fazer. Morreu, não existe mais esperança. Para o salmista, ele aqui coloca esse ciclo da vida na visão de um filho de Deus. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e eu viverei na casa do Senhor para todo sempre. Note aqui, queridos, que Davi, ele nos apresenta dois outros elementos fundamentais no ciclo da vida. Detalhes importantíssimos que são desprezados pelo mundo moderno.
pelas pessoas de hoje. Ele fala aqui dos atributos de Deus, bondade e misericórdia, e ele fala da vida eterna. Habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Então, de acordo com a Bíblia, a vida não se resume, queridos, à procriação, à evolução da espécie, e nem se explica apenas pelos termos da biologia. Esse reducionismo científico, contrário do que se busca obter, ele desumaniza o ser humano e transforma o ser humano apenas num animal. Embora ele, sendo racional, ele se desespera diante da realidade da morte. Por isso, quem não tem consciência de Deus, de uma vida de relacionamento com Deus, quando chega a morte, a pessoa se desespera. A pessoa fica sem rumo, fica sem direção. E aqui, queridos, Davi, ele vem nos apresentar esses dois elementos inseparáveis do ciclo da vida, que são fundamentais e importantíssimos na expressão da nossa fé: Deus e vida eterna. Davi argumenta que o ser humano, ele pode viver sim, com certezas. Ele diz assim: certamente que a bondade do Senhor. Quando ele diz certamente, ele está dizendo: eu não tenho nenhum resquício de dúvida. Não tenho o que eu questionar diante de Deus. É uma verdade irrefutável. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida. Woody Allen, um cineasta norte-americano, famoso pelos seus filmes, ele disse assim: mais do que em qualquer outra época, a humanidade está numa encruzilhada. Um caminho leva ao desespero, ao absoluto, o outro à total extinção. Vamos rezar para que nós tenhamos sabedoria de poder saber qual caminho escolher. Percebe o desespero que existe no coração de quem não tem Deus? Na cabeça das pessoas desse tempo, nós não temos qualquer certeza como será o nosso amanhã. Será o fim? Ao morrermos? Será a extinção? Como viver quando o existir é desesperador e a única certeza que nós temos é que nós estamos caminhando para a extinção, fruto do caos que é a existência? E isso é um desespero. E não é à toa, queridos, que os nossos dias, na nossa era, que pensa existir apenas para cumprir o ciclo da vida, crescer, se desenvolver, se reproduzir, morrer, seja marcado por tanto entorpecimento, aonde as pessoas, para tentar saciar este vazio tão grande no coração, vão atrás do álcool, vão atrás das drogas, procuram a perversão sexual, colocam o seu coração no consumismo, começam a buscar coisas deste mundo e colocar o coração nisso, como que tentando preencher este vazio que existe dentro do coração. Porque a vida não tem uma certeza. A vida não tem uma convicção. E aí, as pessoas, elas procuram tudo isto para se anestesiar. As pessoas, elas procuram as drogas, o entorpecimento, procuram a perversão para justamente trazer um tipo de anestésico à sua vida. E Davi nos mostra, queridos, que há uma certeza
pela qual eu e você podemos nos agarrar, nós podemos nos firmar. Diz aqui: certamente, com toda a convicção, a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida. A bondade e o amor de Deus nos seguirão. É uma certeza. Existir, queridos, é ser seguido. Ou ainda, em outras palavras, melhor dizendo, é ser perseguido. É ser caçado pela bondade e pelo amor todos os dias da nossa vida. E viver assim não é desesperador, não é angustiante. O substantivo bondade e o substantivo amor não existiriam por si mesmos. Eles não são produto da matéria. Amor e bondade não é produto de uma energia, não é produto de uma força impessoal. Amor e bondade não é de algo que vem como que querendo nos dar um empurrão, uma forçazinha para nós vivermos a nossa vida, não. O Aurélio diz que bondade é o caráter daquilo que é bom. E questionado Jesus sobre quem é bom, ele disse: Deus é bom. Então, nós estamos falando de alguém que tem um caráter bom. Aquele que se expressa com bondade. E amor é sentimento que predispõe alguém a desejar o bem para outra pessoa. E Deus sempre quer o nosso bem. Tudo o que Ele faz é para o nosso bem. As ações de Deus é para o nosso bem. O amor que Ele demonstrou por meio de Jesus é para o nosso bem. Então, a bondade, esse caráter bom e este amor em ação nos acompanharão todos os dias da nossa vida. Então, estaria seguindo Davi dentro dessa perspectiva, neste pensamento, com a bondade e o amor todos os dias da sua vida? De que maneira ele poderia pensar isto? Porque ele tinha uma certeza, que Deus era o pastor do seu coração. Por isso que o Salmo 23 começa: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Não me faltará a bondade, e não me faltará o amor de Deus. Todos os dias da nossa vida. O Senhor deixando uma última palavra aos seus discípulos, lá em Mateus 28, verso 20, antes dele ir ao céu, ele disse: eu estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. Queridos, segundo Davi, a maneira de como o Senhor estaria com ele todos os dias era por meio do seu amor e da sua bondade ou misericórdia. Wayne Grudem, no seu livro de Teologia Sistemática, ele diz o seguinte sobre a bondade de Deus: a bondade de Deus implica que Ele é o parâmetro definitivo do que é bom, e que tudo que Deus é e faz é digno de aprovação. Queridos, tudo que Deus faz, tudo que Ele realiza, todo o seu sim e o seu não, está implícito de que Ele está fazendo aquilo que é digno e aquilo que é aprovado no seu coração. E sobre o amor de Deus, o mesmo teólogo disse: dizer que Deus tem o amor como atributo ou como qualidade é dizer que Ele se doa eternamente aos outros. Então este amor é uma dádiva eterna, constante, sobre a vida de todos nós. Então, dentre
tantos outros atributos, tantas outras qualidades de Deus. Por que é que Davi aqui, queridos, no final deste salmo, ele destaca a bondade e a misericórdia desse bom pastor? Sabe por quê, irmãos? Porque todo cristão, ele está numa jornada a caminho de casa. Eu e você estamos a caminho da nossa casa. Aqui não é a nossa casa. Deus está nos levando para a sua casa, da casa do Senhor. E nessa estrada, como bem apontou Lutero, no seu comentário sobre este versículo, ele disse assim: o diabo nunca para de atormentar os crentes, interiormente trazendo terror, medo, incertezas, angústias, e externamente com as artimanhas dos falsos mestres e o poder dos tiranos. E o salmista aqui no final, ele pede fervorosamente que Deus, que lhe deu o tesouro no céu, também o guarde até o fim. A caminho da casa, peregrinando nesta vida, eu e você precisamos da bondade e do amor de Deus. Sabe por quê? Porque enquanto a bondade cuida de prover as nossas necessidades, a misericórdia ou o amor se preocupa em perdoar os nossos pecados. Enquanto a bondade cuida daquilo que a gente precisa na vida aqui no dia a dia, o amor, ele se preocupa em sarar as nossas feridas, as nossas culpas e as nossas falhas. E esses anjos guardiões, que são gêmeos, bondade e misericórdia, estarão sempre conosco, na nossa retaguarda, vão à frente e também atrás. Assim, quando grandes príncipes ou reis viajam para outros países e não ficam sem vigilância, assim é a nossa vida. A vigilância do amor e da bondade sempre estarão nos acompanhando até o fim da nossa caminhada. Aqui, irmãos, nós estamos de passagem, pois conforme diz Davi, viverei na casa do Senhor para todo o sempre. Casa do Senhor é vida eterna. É estar com Ele na eternidade. Eis então a definição que Jesus mesmo deu sobre vida eterna. João 17, o verso 3, que diz: e a vida eterna é isto, conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Irmãos, vida eterna não é apenas lá no céu. Vida eterna não é quando a gente vai estar com Ele lá na eternidade, depois quando Ele nos chamar, não. A vida eterna, ela começa aqui. Ela começa quando você coloca a sua fé em Jesus Cristo. Vida eterna é quando você desenvolve o relacionamento íntimo e profundo com Jesus. Trata-se de um convívio com Jesus todos os dias, que é nutrido pela fé nas promessas de Deus, conforme está revelado nas Escrituras. Vida eterna começa aqui hoje. Quando eu e você colocamos a nossa fé em Cristo, através de um relacionamento piedoso com o Pai, e capacitados pelo Espírito Santo a estar na presença de Deus. O ser humano certamente nasce, cresce, se reproduz e morre. Mas tem mais, muito mais do que isso. Em Cristo Jesus, nós desfrutamos de uma certeza, de uma convicção. Certamente, a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. Irmãos, eu e você
não somos guiados pelos fatos do destino. Nós não somos guiados pela determinação genética, nem pela sina da cadeia evolutiva. A vida não precisa ser um desespero. Sim, é bem verdade que o pecado ele afetou todas as coisas. Porque além dele separar a criatura do Criador, causou todos os estragos que nós experimentamos na natureza, no corpo, nas emoções e nos relacionamentos. Aparentemente, tudo está caótico, mas apenas para aqueles que recusam na sua vida a viver pela graça de Deus, na dependência da graça de Deus. Irmãos, sem Jesus, sem Cristo, a vida é desesperadora. Sem Jesus, a vida não tem graça. Mas eu posso lhe dizer, com Cristo, tudo se torna diferente. Tudo. O mundo, ele não está entregue ao caos. O mundo não está entregue ao desespero e nem à extinção. Mas todos aqueles que têm fé na obra de Cristo, eles são seguidos por um Deus que é bondoso, um Deus que é misericordioso, um Deus cheio de amor e que oferece a nós a oportunidade de termos um dos relacionamentos mais especiais e profundos com a pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E é Ele que tem a história nas suas mãos. É Ele que tem a minha história e a sua história nas suas mãos. E é por isso que Davi disse assim: certamente que a bondade e o amor de Deus me seguirão todos os dias de minha vida, e eu viverei na casa do Senhor para todo o sempre. Que bênção nós entendermos isso no nosso coração. A vida aqui, ela é efêmera, a vida é passageira, mas quando o amor de Deus e a sua bondade se revelam a nós, nós temos uma certeza, uma convicção. Nós viveremos na casa do Senhor para todo sempre. E é o que Paulo então concluiu no final da sua vida. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque eu viverei na casa do Senhor para todo o sempre. Que Deus nos abençoe, nos ajude a entender que o ciclo da vida não é apenas nascer, crescer, reproduzir e morrer. Eu e você temos uma firme e viva esperança. Estaremos na casa do Senhor para todo o sempre. Que Deus nos abençoe com esta palavra. Amém? Amém.